No mundo, há milhões de crianças dormindo na rua. Nenhuma delas é cubana. É com essa frase instigante que hoje eu trago vídeo opinião, resenha sobre esse livro. Fui a Cuba e mostro como é, do autor, escritor e jornalista Ramon Castro. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever. Ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um livro novo, um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixe um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar aí no engajamento, compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro ou qualquer outro mimo de presente. E finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro ou qualquer um outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Lembrando que esse vídeo eu deixarei também disponível na plataforma do Scooby. Eu recebi esse livro de presente do autor e aí, depois da leitura, né, óbvio, eu ia trazer um vídeo opinião. Aí eu vou deixar na descrição do vídeo do autor, caso vocês queiram adquirir esse livro. Inclusive, no perfil do autor, ele fala um pouco sobre a obra. Ele tem também, na plataforma do YouTube, referencial a esse livro e a sua vivência dentro da ilha de Cuba. O livro ele foi escrito no período da pandemia do Covid em 2020, mas ele conta aqui um pouco do relato da vivência dele indo 2 vezes à ilha, um em 2011 e outro em 2019. Ele fez parte de um grupo de brasileiros que, através de uma parceria, foram a Cuba para conhecer o local e conhecer um pouco da realidade do povo cubano e os programas de tudo que dá certo e deu certo em Cuba. Né? E aqui o autor ele fala um pouco sobre como foi a chegada na ilha, o seu olhar sobre o local, que tem mercados públicos com produtos variados. Fala um pouco sobre a hospedagem, as várias possibilidades, tanto na rede hoteleira como em casas em que os moradores disponibilizam como espécie de pensionato, né, com quarto, refeições e acesso ao toalete. Fala um pouco sobre a alimentação, o lazer, o que fazer em Cuba, como é a noite cubana, as suas possibilidades, né? Cuba é um local muito cultural, muito turístico e a economia ela se volta muito para esse nicho, tanto de lazer, de hospedagem turística, como da agricultura, né? A agricultura cubana ela é muito forte. E vale lembrar que uma agricultura com a qualidade em relação a outros países como o Brasil, visto lá o uso de agrotóxicos e hormônios serem bem reduzidos e em alguns pontos eu acho que inexistente em relação à sua agricultura e a questão mesmo dos animais que não é utilizado hormônio, né? Ele fala um pouco sobre como é a questão também do preço das coisas e uma coisa que eu achei bem interessante é o mercado livreiro lá em Cuba, que apesar de não ter tantos autores estrangeiros, tem um público consumidor muito do livro nacional, né? O cubano ele lê muito o que é produzido em Cuba com seus autores nacionais e alguns até independentes mesmo, muito independentes na produção daquele livro que a gente tem aqui já no Brasil, do produtor independente, né? Aí ele fala um pouco sobre modelos cubanos que deram muito certo e são exemplos
não só para Cuba, mas para o mundo inteiro, como a questão da educação de qualidade, desde base até o ensino superior, como o sistema de saúde, que toda a população tem acesso, é, com qualidade no tratamento, uma medicina muito preventiva. Lembrando que algo atípico e que existe em Cuba e que não é comum no mercado livre é a questão da moradia, né? Acho que vocês sabem que lá esse acesso à moradia, o cubano ele não pode efetivamente ter mais de um imóvel, e isso é típico da economia de lá, e que o Estado ele faz esse controle, mas aí eu acho que todo mundo já conhece essa realidade. Apesar da população elas não terem acesso a mais de um imóvel, todos têm acesso à moradia, e eu acho isso muito pertinente. E aí ele fala um pouco sobre a questão da agricultura, agricultura familiar, fala um pouco sobre a questão dos incentivos fiscais à população com pagamento de impostos mínimos, mas para aqueles que querem empreender, como empresários, por exemplo, a carga tributária ela se torna maior. Uma coisa que eu não sabia e fiquei sabendo através da leitura, todos sabem que Cuba viveu a Revolução, né, cubana, naquele conflito de se desvencilhar do domínio estadunidense, e até hoje é considerado como se em Cuba vivesse uma constante revolução. Uma revolução no sentido de não aceitar entrância e dominação externa, e sempre haver uma proteção ao que é nacional, né? E acho que vale a pena frisar isso, porque é um dado que eu, como brasileira, mesmo conhecendo um pouco sobre Cuba, porque eu acho que todo brasileiro conheceu um pouco nos livros de história, no período escolar e dentro daquilo que nos é ofertado na grande mídia, mas eu não sabia dessa informação, né? Os Estados Unidos, ele dominou durante muito tempo Cuba, e eu acho que isso é de conhecimento geral, e através dessa revolução cubana no conflito da Baía dos Porcos, Cuba conseguiu se desvencilhar das tropas de Fulgêncio Batista, que foi um ditador aliado aos Estados Unidos, que dominavam Cuba, né? E aí eu acho significativo lembrar que nessa batalha da Baía dos Porcos, os Estados Unidos perdeu, e é considerada a única batalha que os Estados Unidos perdeu no próprio território nacional, visto na época Cuba ser considerada uma colônia e território estadunidense. E aí ele fala um pouco sobre figuras icônicas como Fidel Castro, fala um pouco sobre Che Guevara, que todo mundo conhece, né? E lá existem museus que fazem alusão a esses ícones nacionais e mundiais, principalmente Che Guevara, né? Porque foi um ídolo que partiu, morreu, e com isso ele ficou imortalizado. Ele fala um pouquinho sobre também esses marcos de museus e pontos de visitação, como o trem blindado, que foi uma grande empreitada contra as tropas de Fulgêncio Batista, que tentou dominar aquele local com aquele trem cheio de soldados, mas que através da resistência aquele trem foi a pique. E a significativa ele mostrou, o livro tem muitas fotos e ilustrações, aí ele mostrou um pouco desse trem, mostrou um pouco sobre os marcos de Fidel, de Che Guevara, tem um museu, mostrou um pouco sobre tudo isso. O museu em si não pode ser tirado foto, porque eu acho que vocês sabem, até no Brasil e no mundo, alguns pontos de museus, por exemplo, não são abertos no sentido de divulgar-se imagem, né? Aqui no Brasil, por exemplo, em Petrópolis, o Museu Imperial, por exemplo, você não pode tirar foto nem filmar, porque é uma certa restrição, né? Já existem outros museus que é permitido você filmar e tirar foto. Eu gostei muito da entrância do autor, no sentido de falar um pouco sobre serviços públicos de Cuba, de qualidade, e alguns serviços que são subsidiados pelo Estado, como, por exemplo, serviços que há décadas passadas tinham precariedade, e hoje em dia, com a
e hoje melhoraram muito como oferta de energia pública, né, da concessionária pública, que é totalmente estatal e a população paga um valor muito baixo. E acho muito significativo o transporte público, as pessoas usam sem pagar, mas aí vale frisar que é pago um valor ínfimo, mas as pessoas muitas vezes não pagam e aí ficam tá ok em relação a isso. Um dado que na época de estudante eu não lembrava, mas que mostra um pouco desse poder imperialista dos Estados Unidos em relação a Cuba e a questão da grande mídia, que muitas vezes oculta informação, é a Operação Peter Pan. Eu acho que alguns podem conhecer, que foi desencadeada na década de 60, quando os Estados Unidos soltaram naquela época mesmo as mentiras que a extrema-direita muitas vezes lançavam e se utilizavam para se proteger e causar um terror na população em relação aos seus opositores, que foi o rapto de cerca de 14 mil crianças tiradas da ilha, levadas para os Estados Unidos, com o objetivo de protegê-las de algum mal que aqueles opositores aos Estados Unidos poderiam fazer em relação àquelas crianças, né? E infelizmente essas crianças elas saíram do local onde nasceram, da família que conviviam e foram para os Estados Unidos jogadas, relegadas a orfanatos, que em sua maioria não conseguiram fazer o processo de adoção. E vale lembrar isso porque é algo muito triste se a gente pensar sobre essa questão do dominador, que muitas vezes diz ter uma ação no sentido benéfico, mas a bem da verdade é só uma difusão de uma notícia falsa, causando terror na população e, infelizmente, prejudicando aqueles que são mais vulneráveis, né? Cuba, eu vejo um país, principalmente depois da leitura, algo que eu já tinha ideia, mas que se confirmou, um país de muito contraste. O antigo e o novo meio que se mesclam, alguns avanços seguiram-se com as décadas, outros não, mas a grande crítica da população em relação ao sistema de Cuba é não ter essa economia de mercado livre, né, de consumo livre. Mas apesar disso, eu acho que a qualidade da vida do cubano é bem tá ok, visto ele ter acesso a uma moradia de qualidade, uma educação de qualidade, no caso, um serviço de saúde também de qualidade, e esses dois últimos gratuitos, e outros serviços subsidiados com preço bem tá ok, como oferta de energia e transporte público, né? E eu achei interessante porque o autor ele fala um pouco sobre a questão da religião, que muitos pensam que Cuba é totalmente fechada em relação a isso, mas existem igrejas católicas, existem evangélicos, e existe, apesar de não ser religião, existem lojas maçônicas, e aí mostra um pouco dessa abertura que para mim era impensável em Cuba. Apesar de haver restrições do Estado em relação a esse tipo de organização, lá é possível ter, e eu acho que vocês lembram que o Papa, em um dado momento, ele chegou aí para Cuba, né? Então eu gostei muito da leitura, acho que é um país que avançou, tem avançado, a população, de maneira geral, ela é menos miserável do que eu imaginava, existe de fato uma carência em relação ao consumo, mas a qualidade, se a gente comparar de vida do cubano a outros países de livre mercado, eu acho que estão muito mais evoluídos do que nós, né? O Brasil, a gente tem um livre mercado, mas a população ela não tem acesso a serviços básicos como muitas vezes moradia, um atendimento, principalmente no ensino superior, uma oferta boa, porque apesar das universidades públicas brasileiras, elas, em tese, serem para todos, mas elas não conseguem abarcar a demanda nacional,
E o serviço público de saúde a gente sabe que é crítico no Brasil inteiro, né? Então, acho que é uma realidade muito melhor do que em muitos países, né? Muitos outros países. Eu sinto que muitos cubanos eles fogem da ilha porque quando eles conhecem esse liberalismo econômico em que eles conseguem consumir muito mais e conseguem ter acesso ao supérfluo, que é natural, não estou criticando, eles se opõem à restrição que eles vivem na ilha, né? Mas ainda acho que é um país que tem seus avanços, a população ela consome internet, ela tem acesso, por exemplo, a coisas que às vezes a gente nem imaginava que tinha lá, como um telefone celular e alguns consumos de algumas marcas, mesmo que restritas, né? A grande indústria, ela não é essa indústria de exportação e importação. O cubano, de maneira geral, ele não vai ter acesso a uma grande marca como Coca-Cola, mas aí ele tem um equivalente nacional que preenche isso. E pelo próprio sistema de economia e restrição com o bloqueio estadunidense à ilha, existem muitas coisas consumidas em Cuba que são importadas da China, né? Então, automóveis, mesmo que não tenham uma indústria forte automotiva, eles consomem alguns produtos da China e acho isso bem significativo. Eu queria deixar essa dica de leitura. Muito obrigada, tá, Ramon? Foi uma experiência ótima a leitura desse livro. Acho que Cuba não é um local perfeito, mas em relação a muitos outros países e até em relação à violência se mostram superiores em relação a nós. Em relação à frase citada, na realidade do mundo 2024, já mudou um pouco, existem sim moradores de rua, existem pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade, mas um número muito ínfimo em relação ao todo contingente nacional, né? Vale frisar isso. E quem conhece a realidade do morador de rua sabe que muitos até têm uma casa, uma moradia, mas tem um lado disfuncional, às vezes são pessoas que têm, infelizmente, uma questão de dependência química, alcoólica, e fazem com que muitos deles não queiram estar em casa para estar na rua. E a rua ela é irrestrita, né? A rua ela não tem regras. Você, como morador de rua, você não é obrigado a trabalhar, você não é obrigado a fazer nada. Você vai viver a sua vida, muitas vezes, na mendicância e não pedir algo para outro, né? Então, acho que ainda assim, com uma mudança, com um contingente ainda hoje de moradores de rua existente na ilha, porque existe, mas acho que muito ínfimo em relação à realidade nacional, tá bom? Muito obrigada para quem assistiu. Quem quiser comentar no vídeo pode ficar à vontade. E achei essa experiência da leitura desse livro maravilhosa, tá bom? E fica aí a dica, quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa vivência direta para e passou com o autor. Vou deixar linkado no Instagram. Ele tem na plataforma do YouTube também canal, que ele fala um pouco sobre isso. E eu perguntei, né? Eu gosto dessa conversa de ouvida do autor depois da leitura, o término da leitura, como foi essa experiência e por que ele ter escrito. E ele falou um pouco, né, sobre a questão da infância dele, do seu pai que é comunista e que lhe retratava Cuba. E já adulto, ele tendo essa oportunidade de ir com esse grupo de brasileiros para conhecer a realidade de Cuba, ele abraçou a ideia e gostou também da experiência. Por isso que ele decidiu escrever esse livro, para desmistificar um pouco, né, o ideário que temos do local, que nos é ofertado muitas vezes por uma mídia global, tendenciosa, que muitas vezes faz com que uma tragédia no continente africano seja considerado menos tragédia,
mesmo que escala numérica maior, em relação a outro país como a França, que às vezes é um pontinho de um conflito com um contingente de pessoas mínimas, ou uma tragédia mínima, mas que tem um olhar já de maior cuidado em relação à divulgação dessa informação, né? Essa semana eu estava acessando um portal aí nacional e fiquei chocada porque teve um terremoto agora recentemente no Japão de escala 5 na escala Richter. E claro que preocupa, claro que as pessoas, melhor, o Japão não, em Portugal. E aí teve noticiário na TV, teve a imprensa escrita ressaltando isso. E aí eu lembro que a essa mesma imprensa que divulga em Portugal esse tremor de 5 pontos, ela muitas vezes despreza o ponto 7 que acontece na Turquia com a morte de 4.000 pessoas, né? Então, por que a tragédia em Portugal de 5 pontos que não teve mortes, ela tem um grande destaque na mídia mais nacional, mas uma tragédia de 4.000 mortos na Turquia de tremor, 7 pontos na escala Richter, é desconsiderada, né? Então, acho que vale a pena frisar, lembrar isso, para a gente pensar um pouco sobre o que a gente tem consumido de Cuba. É um ideário preconceituoso ou é algo factual de fato, tá bom? Obrigada por quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!